Primeiro, eu gostaria de agradecer a presença de todos pela leitura, pela escuta dessa pesquisa. Agradeço especialmente ao meu orientador, o professor Castral, pelo acompanhamento e orientação ao longo desses anos. E agradeço também ao CNPq pelo apoio que possibilitou a dedicação a essa investigação. O título da dissertação que apresento hoje é Patrimônio Cultural e Percepção, caracterização da paisagem urbana por meio das fachadas históricas em Bocaina. E hoje eu convido vocês a acompanharem um pouco da construção desse olhar atento diante das fachadas históricas. Antes de chegar ao objeto dessa pesquisa, eu gostaria de compartilhar um pouco da trajetória que me trouxe até aqui. Eu cresci na cidade de São Carlos e dois edifícios sempre atraíram o meu olhar. Um deles é a estação ferroviária e o edifício do CDCC, onde meus dois avós paternos trabalharam por mais de 30 anos e sempre me causou certa curiosidade. E o CDCC era um lugar onde eu costumava ir quando era criança para participar de oficinas, para usar a biblioteca infantil, e com o passar do tempo, esse olhar foi se transformando. Na juventude, já com os olhos de uma arquiteta em formação, eu passei a observar esses dois edifícios de uma outra forma, mais atenta aos detalhes. A estação ferroviária passou de uma lembrança viva do meu avô, que contava as suas histórias para o acervo da Pró-Memória, lugar onde eu passei a buscar informações sobre os meus antepassados e também para coletar dados para essa pesquisa. E o meu olhar para o CDCC passou de um espaço lúdico e formativo para um olhar mais profundo sobre o patrimônio cultural da cidade. E essa transição de olhares foi o que me conduziu a essa investigação. E ainda na faculdade eu fiz pesquisa na área de urbanismo e na área de patrimônio. E foi a partir daí que, já no final da graduação, eu iniciei um percurso mais amplo sobre a formação urbana da cidade de São Carlos, o que originou o meu trabalho final e, em seguida, a continuação dessas pesquisas com o grupo da professora Maria Ângela, onde eu comecei a entender um pouco mais da formação dessa cidade, especialmente a partir das visitas às fazendas, a Fazenda do Pinhal e a Fazenda Santa Maria, e esse processo foi uma síntese de entender as minhas próprias raízes, de cultivar as minhas próprias raízes, e eu passei a escavar e conectar as camadas da minha memória à história coletiva desse território. Foi aí que, com o aprofundamento dos estudos sobre o interior paulista, que eu cheguei até a micro-região de Jaú, que abrange todas essas cidades. Então, isso porque, ao contrário de muitas cidades que passaram por processos intensos de descaracterização, Bocaina ainda preserva um conjunto expressivo de casas com fachadas ecléticas e com elevado grau de integridade, e oferecia um recorte acessível e com grande valor simbólico para a análise da paisagem. E foi justamente nesse momento que eu comecei a participar do grupo de pesquisa do NELAC, com o professor Castral e as meninas do grupo A Cidade para Todos, que já investigavam Bocaina há algum tempo. A partir daí, nasceu a possibilidade de aprofundar o olhar para essa cidade, tão pequena no território, mas tão densa em significados preservados na sua arquitetura. A proposta central da pesquisa foi desenvolver uma metodologia para analisar o patrimônio cultural por meio da percepção das fachadas históricas, partindo do princípio que a arquitetura é também memória e linguagem. Para isso, estruturamos o trabalho em 3 sessões principais. A primeira sessão é o espaço vivo da memória, a segunda sessão, o sentido do olhar, e a terceira sessão, olhares. Para resumir os 3 eixos que estruturam essa pesquisa, seguimos um percurso que parte do mais amplo para a escala mais ampla, para até chegar à escala mais sensível, a menor escala de todas, que é a escala da percepção. Primeiro, iniciamos com o ecletismo nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, entendendo essa linguagem arquitetônica
como um modo introdutório e consolidado nos grandes centros, que foi, de certo modo, refletido no interior paulista. Em seguida, aprofundamos na formação territorial e histórica do interior paulista, observando como o ecletismo foi reinterpretado na cidade de Bocaina. E, a partir disso, entramos na seção 2, onde buscamos compreender como se constitui o sentido do olhar, né, a partir da fenomenologia da percepção de Merleau-Ponty. E, por fim, com essa base constituída, passamos a olhar para as fachadas históricas de Bocaina, compreendendo a linguagem do ecletismo como uma forma de expressão cultural predominante ali naquela cidade. O objetivo geral praticamente parte de duas premissas. A primeira é de que a cidade pode sim ser compreendida como um palimpsesto, como diz Pesavento, né? Ou seja, um espaço onde sucessivas temporalidades se inscrevem e se reconfiguram mutuamente e continuamente. E a segunda premissa é de que assumimos a concepção da fachada como uma espécie de máscara social que comunica valores, hábitos, e identidade cultural, sobretudo. E a partir dessas duas premissas, o objetivo geral da pesquisa foi investigar a relação entre percepção, memória e identidade, tendo como foco as fachadas históricas na cidade de Bocaina. Bom, a metodologia de leitura do patrimônio cultural parte da aproximação gradual entre as escalas e, com isso, compreendemos as fachadas como dispositivos simbólicos que comunicam significados, valores e também afetos por meio da forma. A seção 1, o espaço vivo da memória, analisamos 10 fachadas na cidade de São Paulo e 5 fachadas na cidade do Rio de Janeiro, com o objetivo de entender como a memória coletiva se inscreve na materialidade dessas fachadas. Essa leitura, ela ajudou a perceber a fachada como um suporte narrativo que expressa tanto as intenções de um tempo quanto as marcas das transformações ao longo dos anos. E, na sequência, avançamos para a segunda sessão, aonde ampliamos o olhar e nos perguntamos, né, afinal, o que é perceber? Na seção 2, o sentido do olhar, trabalhamos o desdobramento filosófico da percepção, né, como experiência encarnada, e aplicamos essa leitura, inclusive, na análise das obras do artista Julius Bissier, cuja pintura evidencia o gesto, o vazio e o silêncio como dimensões perceptivas. E a percepção acontece quando um corpo próprio vivencia um fenômeno, organizando os estímulos como uma gestalt, direcionado pela intencionalidade, modelado pela atenção. Nesse processo, a redução suspende as teorias para revelar a essência, enquanto a linguagem expressa externamente o vivido e a transcendência permite ir além do imediato, criando sentidos. E com essa base teórica, partimos então para a terceira sessão, onde conduzimos uma leitura sensível e analítica sobre as fachadas históricas da cidade de Bocaina. Bom, a terceira sessão da pesquisa, intitulada Olhares, é o grande ponto de chegada metodológico do trabalho. Aqui a gente uniu o olhar técnico ao olhar perceptivo, para compreender como o patrimônio cultural é construído a partir da experiência com as fachadas. Iniciamos o olhar técnico compreendendo a metodologia como um percurso pelas escalas, e primeiro a gente observou a macroescala, como que acontece o estado de São Paulo dentro da região brasileira. Em seguida, a gente fez a seleção de todas as cidades em torno de Bocaina, que constituem a micro-região de Jaú, e localizamos ela no mapa também por meio de sistemas de informações geográficas, para então chegar na mesoescala, onde a gente analisou o território da cidade de Bocaina como um todo, o território imediato, a área efetivamente urbanizada, e já começamos a olhar para a área de estudos. E, por fim, focamos aqui na microescala, que abrange essas duas principais ruas do centro histórico de Bocaina, a rua Floriano Peixoto e a rua 15 de Novembro. A gente fez um recorte para organizar a análise dessas
fachadas e também das faces de quadras. Em seguida, a gente passou do olhar plano para o olhar vertical, olhando para o caminhar. Após fazer todo esse mapeamento, a gente desenhou todas as faces de quadras desse recorte selecionado para, em seguida, fotografar e selecionar 40 fachadas da cidade de Bocaina com arquitetura predominante, eclética e com um grau de preservação acentuado. E para analisar todas as fachadas levantadas e desenhadas de maneira técnica, a gente dividiu em 3 fases. Primeiro, a gente olhou para a estrutura formal das fachadas, para em seguida olhar para os elementos de fachada e depois olhamos para os ornamentos. Observamos os tipos de embasamento. Então, por exemplo, aqui temos um embasamento liso, aqui um embasamento ornamentado. Observamos também o coroamento com a marcação de pilastras. Olhamos também para os coroamentos balaustrados, para os coroamentos com o modelo ornamentado. Verificamos também quais dessas 40 fachadas tinham o telhado aparente. Em seguida, olhamos para as colunas, para as pilastras, para os pilares sem pedestal e para os pilares com pedestal. Passamos a observar os capitéis. Então, olhamos os capitéis de acordo com as ordens arquitetônicas, as gregas, dórica, jônica e coríntia, e as romanas, toscana e compósita. Verificamos que em Bocaina a gente tem muito capitel da ordem jônica e da ordem coríntia, em estado muito bom de conservação. Olhamos para os elementos de fachada, como os gradis, como o arco pleno, como o arco abatido. Olhamos também para as balaustradas, né, que fazem o coroamento. Verificamos a presença e aplicação de rusticação nas paredes das fachadas. Observamos também a presença de lambrequins, nesse caso aparenta ser um lambrequim de madeira. Olhamos para os frontões, olhamos para as cornijas, olhamos para os tímpanos, olhamos para os tipos de acrotérios. Então, aqui a gente tem um arcotério no formato de escultura, no formato de formas geométricas, de plantas, de vasos. Observamos também as arquitraves, até chegar nos ornamentos, né? Olhamos para os florões, para os arabescos e identificamos uma dezena de tipologias diferentes de ornatos na região de Bocaina. A partir dessa contextualização, a gente passou a olhar para os desenhos e fazer a compatibilização desse conhecimento em relação aos ornamentos, à estrutura, enfim. E para garantir a precisão da leitura, a gente utilizou como referencial teórico o dicionário de arquitetura de Maria Paula Albernaz e Cecília Modesto Lima, o Tratado das 5 Ordens de Vinola e a obra de John Summerson sobre a linguagem clássica da arquitetura. Depois de fazer essa caracterização em relação à estrutura formal, a gente encontra em Bocaina a grande maioria das fachadas embasamento liso, coramento ornamentado e capitéis com ordem jônica. Em relação aos elementos da fachada, a gente encontra em grande maioria as cornijas, gradis e arquitrave. Sobre os ornamentos, os ornatos são os que mais prevalecem, em seguida dos florões e dos arabescos. O percurso metodológico da terceira sessão, partindo da aproximação entre as escalas, nos permitiu uma experiência global com as fachadas históricas e evidenciou o ecletismo como uma expressão de transformações culturais e identitárias vividas no período que essas construções foram realizadas, a grande maioria, antes do ano de 1930. E ao longo dessa pesquisa buscamos olhar para além da forma construída, entendendo a arquitetura como linguagem, memória, como identidade, e o olhar filosófico sobre as fachadas, a partir da compreensão da linguagem eclética, nos permitiu desenvolver uma visão ampla e, ao mesmo tempo, aprofundada da paisagem urbana da cidade de Bocaina. E entendemos que as fachadas históricas são registros vivos da expressão social, do pertencimento e das transformações culturais desse período.
Encerrando essa apresentação, ao longo dessa pesquisa, a gente gostaria de compartilhar brevemente os encaminhamentos previstos para o doutorado, que dão continuidade ao aprofundamento da pesquisa desenvolvida até aqui. E o primeiro passo será aplicar essa mesma metodologia construída na cidade de São Carlos. Isso envolve a realização de um mapeamento digital a partir de um recorte urbano específico, onde a gente vai analisar também o repertório eclético dessa cidade. E, em paralelo, pretendemos aprofundar os estudos sobre a história e a cultura paulista, com atenção à história urbana de São Carlos. E o outro eixo será avançar nos estudos teóricos sobre a obra de Merleau-Ponty, especialmente a um de seus principais influenciadores, que é o Herschel, cuja as contribuições já foram mobilizadas nessa pesquisa e serão retomadas com maior densidade. E, por fim, desejamos ampliar o levantamento fotográfico e iconográfico dessas fachadas, não apenas como arquivo, mas como forma de valorização e reconhecimento do patrimônio cultural municipal. Como diz Edgar Allan Poe, os olhos são as janelas da alma, e neste trabalho propomos pensar que as fachadas são como os olhos da cidade. Com isso, eu encerro essa apresentação, agradeço profundamente à banca, ao professor Castral e a todos os presentes por compartilharem comigo desse percurso de pesquisa, desse território e da vida. Muito obrigada.